tarde, quarto ano, tudo bem? Hoje na nossa aula de ciências nós vamos falar sobre um método de separação das misturas. Antes de entrarmos de férias, nós começamos a estudar sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Então, sempre que a gente faz uma mistura, a gente pode ter aquelas que são homogêneas, ou seja, em que a gente enxerga apenas uma única fase da mistura, porque os componentes conseguem se misturar entre si e parece tudo uma coisa só, tá? E também temos as misturas heterogêneas, que são aquelas em que a gente consegue enxergar mais de uma fase na mistura, a gente consegue enxergar todos os componentes que estão envolvidos nessa mistura, tá certo? Bom, algumas misturas que são feitas, existem alguns momentos em que precisa ter uma separação dessa mistura, tá? Para poder trabalharmos ou para poder fabricarmos coisas para o nosso dia a dia, tá bom? Então, é isso que nós vamos ver hoje. A maioria das palavras já explica como é o método de separação dessa mistura. São palavras que dá para entender aí através do nome dela, já dá para entender como que é feita a separação, tá certo? Por que a gente precisa aprender sobre separação de misturas? Vocês vão ver que muitas dessas separações que nós vamos estudar hoje estão envolvidas com o nosso dia a dia. Por exemplo, preparação do café, a produção do sal de cozinha, o sal que a gente usa para fazer comida, o processo de separação do feijão na hora de, quando a mamãe compra feijão, papai e mamãe compra feijão no mercado, às vezes vem com pedra, vem com algumas impurezas. Então, se a gente não fizer a separação do feijão, não vê ali os grãos, se está tudo bem, se está tudo certinho, a gente acaba comendo pedra. Já pensou? Não é muito agradável, né? Acho que feijão é mais gostoso. Então, a separação das misturas é muito importante para o nosso dia a dia, até por uma questão de sobrevivência, podemos colocar assim, certo? Então, vamos lá. Nós vamos começar falando sobre a catação. Isso mesmo, o nome já diz, catação. Nós vamos catar, nós vamos pegar, tá? Então, esse tipo de separação é feito com misturas heterogêneas, tá? E em elementos sólidos. Então, como eu disse para vocês, o feijão chega do supermercado, né? Aí a mamãe espalha na mesa, não sei se alguém já viu essa cena, mamãe, vovó, titio, titia, papai, espalha o feijão na mesa, né? E começa a catar com a própria mão ali, né? O que é grão de feijão, o que é pedrinha, né? Ah, esse feijãozinho aqui não está muito bom, está meio murchinho, já vou separar também para jogar fora. Vou ficar só com os grãos mais sadios, né? Então, é um processo de separação que a gente pode fazer com as próprias mãos ou também com pinças, tá? Existem pessoas que usam pinças para fazer o processo de catação. O processo de catação também é utilizado, por exemplo, numa colheita, por exemplo, colhi frutos, colhi laranja, né? O pessoal que planta laranja para vender. Colheu todas as laranjas. Na hora de colher as laranjas, essa aqui está meio estragada, está meio podre, já vou jogar fora. Essa aqui está boa, eu vou vender. Então, o processo de catação também é importante na agricultura, tá? No plantio aí na verdura, legumes, frutas, o processo de catação também acontece aí nas lavouras, tá certo? Bom, nós temos também a separação magnética. Como eu disse, os nomes já explicam como vai ser aí a separação, como que vai acontecer a separação. Então, o que é a separação magnética? Ela também é feita com misturas heterogêneas e somente entre sólidos, tá? Então, a separação magnética, ela é feita com objetos que conseguem ser atraídos por ímãs, ou seja, metais. Onde ele é utilizado? Em processos de reciclagem. Existem muitos produtos que não são feitos 100% de metal. Ele tem uma parte de metal, ele tem uma parte de papel, ele tem uma parte de plástico, né? Então, no processo de reciclagem desse material, eles fazem a separação magnética, recolhendo a parte de metal daquele material e separando do plástico e do papel. Então, a parte de metal é levada para a reciclagem de metal,
o papel para reciclagem de papel, o plástico para reciclagem de plástico. Então, é a separação desses materiais que são misturados. Ou até mesmo, né, em lixões, ferro velho, aí, né, em que o lixo está todo misturado, lixo orgânico, metal e tudo mais, aí eles passam um grande ímã, assim, pelo lixão, e aí os objetos magnéticos ali, os objetos metálicos, grudam nesse ímã e são separados dos outros objetos, tá certo? Bom, existe também a filtração. Esse aqui é muito mais comum ainda de vocês verem no dia a dia, tá? O que é a filtração? Também é feita com misturas heterogêneas, tá certo? De sólidos com líquidos. Usa-se então um filtro, que pode ser de pano, de papel, tá? Um filtrozinho. E através desse filtro, o sólido fica no filtro, fica retido, fica preso no filtro, e o líquido passa por ele, tá? Então, quando está se fazendo café, por exemplo, é isso que acontece, tá? Fez lá o café, ferveu a água, jogou o pó, misturou, né? Tá? Café bonitinho, só que se eu tomar daquele jeito, eu vou tomar o pó. Então, o que vai acontecer? Para eu tirar aquele pó do café, coloco o filtro, joga aquela mistura, né? O café, o pó de café fica no filtro e sai então o líquido e aí as pessoas bebem o café, tá certo? O processo de filtração também é muito utilizado em laboratórios, tá? Agora aqui falamos sobre a peneiração. Peneiração também é um processo muito visto por vocês no dia a dia, tá? Como que ele acontece? Acontece também com misturas heterogêneas, tá? Entre sólidos. Então, quando tem grãos diferentes, vou dar um exemplo. A farinha, tá? A farinha, para se fazer o bolo, se tiver grãos maiores, né, misturados com os grãos menores, a massa não fica muito bom, não vai ficar uma mistura muito boa. Então, o que faz? Joga a farinha na peneira, né? Chacoalha ali a peneira e através da malha da peneira, os grãos maiores ficam e somente o grão puro, o grãozinho mais leve que vai passar. E aí, com aquele grãozinho mais leve da farinha, dá para se fazer um bolo melhor, tá? Com uma qualidade melhor. Outro exemplo também, isso é muito feito com areia, né, para construção. Então, quando vai fazer o processo de construção, se usar a areia pura, não vai ser feito um cimento, o concreto ali que precisa da areia, não vai ser feito um de qualidade. Então, o que eles fazem? Passam a areia numa peneira bem grande, a areia, né, o grãozinho fino da areia, o grãozinho puro da areia passa pela peneira e ali tudo que for folha, pedra, lixo, tudo que não interessar para a mistura é jogado fora, fica na malha de cima da peneira, tá certo? Temos agora também a decantação, tá? O que é a decantação? Decantação é feito com misturas heterogêneas, tá? Entre sólidos e líquidos. Então, o que acontece? Misturei. Aparentemente, parece que está tudo misturado, parece que é uma mistura homogênea. Por exemplo, água e areia, tá? Água, areia, misturei. Nossa, eu estou vendo uma fase só, está tudo misturado. Só que se você deixar aquele copo de água com areia num canto, você vai ver que depois de um tempo, a areia vai ficar no fundo e a água vai subir. Aquilo lá vai se separar. Então, isso é a decantação, tá certo? O sólido vai ficar no fundo e o líquido vai ficar por cima. Isso é muito utilizado nas estações de tratamento de água. Quando se recolhe, né, a água do rio, dos lagos, para poder tratar ela, para poder torná-la potável, eles passam por um processo de decantação, porque elas vêm com areia, pedra, folhas, lixo, né? Então passa por esse filtro de decantação, onde esses materiais sólidos vão ficar no fundo desse tanque e somente a parte líquida é que vai para o restante do tratamento, que aí passa por filtração, também passa pela filtração que a gente falou, né? Passa por coloca cloro, coloca flúor, enfim, passa por todo o tratamento da água para poder se tornar potável, poder se tornar utilizável para nós, bom?
Existe também alguns processos de misturas líquidas, tá? Líquido com líquido. E aí, a decantação só consegue ser feita em laboratório, porque ele precisa de um filtro de decantação mais específico, que é utilizado em laboratórios. Então, em laboratório, né, às vezes faz aí a mistura, tudo mais, do líquido e tal. E aí, para poder separar um líquido do outro, faz a decantação, tá? Um exemplo disso, quando a gente faz exame de sangue, tá? Como a gente viu o sangue, quando a gente vê o sangue, parece que é uma coisa só. Só que ele é uma mistura heterogênea. Dentro do nosso sangue, do líquido ali, existem vários componentes. Tem as hemácias, tem os glóbulos brancos, tem o plasma, né? Tem vários componentes ali que formam o líquido sangue. Então, o que faz? Retira ali o sangue. Quando ele vai para o laboratório, ele passa por uma centrífuga, tá? Ele mistura assim, e a hora que ele está batendo ali na centrífuga, o que vai acontecer? Vai separar a parte líquida da parte sólida do sangue. E aí, o que fica no líquido, eles analisam, levam para um tipo específico de exame, e a parte sólida do sangue também é utilizada em outra parte específica do exame, tá certo? Então, a decantação de líquidos é feito mais em processos laboratoriais, certo? Bom, evaporação. A evaporação, finalmente, aí temos um processo de separação para misturas homogêneas. De todos os processos de separação, esse é o único que acontece para misturas homogêneas. Como a gente viu, a mistura homogênea, ela forma uma fase só. Ela está toda misturada. Então, não vai adiantar fazer uma catação, não vai adiantar fazer peneiração, decantação, não vai adiantar, porque ele fica ali misturado, tá? Se eu coloco a água com açúcar, o açúcar vai se dissolver na água, ele vai ficar ali, vai ficar um líquido só, tá? Então, o que acontece? A evaporação serve para separar misturas sólidas de líquido, né? E aí, o que vai acontecer? O líquido vai evaporar, o líquido vai embora e o sólido vai ficar. É através do processo de evaporação que se produz o sal de cozinha, por exemplo. Então, eles pegam ali a água salgada, né? Levam para grandes tanques, assim, e aí deixam lá, deixa no tempo. Aquela água vai evaporar, a água vai embora e vai ficar a camada de sal no fundo. Aí eles pegam umas pás assim, vai recolhendo o sal e leva para o processo de fabricação para ele poder ficar mais puro, né? Poder poder ficar num processo, sim, próprio para consumo humano. E aí depois o que acontece? Leva mais um tanto ali de tanque, coloca ali nos tanques de água, evapora, recolhe o sal. Joga mais um tanto, evapora, recolhe o sal, certo? Bom, então após estudar todos esses processos de separação de misturas, o que eu vou querer que vocês façam? Entre as páginas 90 e 94, tem todas as fotos que mostram aí tudo que eu expliquei sobre os processos de separação. Na 94, inclusive, mostra aqui como é feito o processo aqui do exame de sangue, tá? Muito legal para vocês lerem aí, para vocês aprenderem mais. Qual vai ser a tarefa de vocês? A tarefa de vocês serão as páginas 98 e 99, tá? Vocês vão fazer os exercícios 3, 4, 5, 6 e 7. Então, olha só, o exercício 3 fala o seguinte: durante a aula de ciências, Alexandre começou a observar as misturas ao seu redor, classificando-as como homogêneas e heterogêneas. Faça como Alexandre e observe tudo o que está à sua volta. É possível identificar misturas homogêneas e heterogêneas? Quais? Então, no nosso dia a dia, a gente viu vários exemplos na aula de hoje, inclusive, de misturas homogêneas e heterogêneas que fazem parte do nosso dia a dia. Vocês vão observar aí na casa de vocês, tá? E ver se tem alguma mistura e vocês vão classificá-las aí como homogêneas ou heterogêneas. Então, vamos lá, exercício 4. Vitor estava preparando o jantar com seus pais e sua irmã e observou que, enquanto ele colocava a mesa, sua mãe coava o suco de laranja, sua irmã retirava as impurezas do feijão e seu pai fervia a água para preparar o arroz. Quais dos familiares de Vitor realizaram processos de separação de misturas? Então, tem 3 pessoas:
o pai, a mãe e a irmã, tá? Alguns deles estão fazendo separação de misturas, outros não, tá? Vocês vão ver aí se é o pai e a mãe que está fazendo, se é a irmã e o pai, se é a mãe e a irmã ou somente a irmã está fazendo um processo de separação de misturas, tá bom? Analisa com cuidado a historinha para poder resolver. No exercício 5 é o seguinte: em um dia ensolarado, Bruna decidiu preparar um suco gelado para se refrescar. Ela bateu um pedaço de melancia com água no liquidificador e coou essa mistura em um copo com gelo. Depois de um tempo, o gelo derreteu e alguns pedaços de caroço se depositaram no fundo do copo. Qual método de separação de misturas ela poderia usar para separar o caroço do suco? Tá? Então, fez o suco, né? Ela colocou, era o suco com gelo, né? Suco de melancia com gelo. Fez o suco. Aí ela colocou no copo. Depois de um tempo, o caroço ali, os sementinhas ali, começaram a ficar no fundo do copo. E aí fica meio desagradável para tomar. Então, qual é o processo aí de separação de misturas que ajuda ela, tá? Para melhorar aí o suco dela. Exercício 6 é um caça-palavras, em que vocês vão procurar os processos de separação de mistura que podem ser usados para separar água e areia, tá? Tem 2 aí que vocês vão achar. E no exercício 7, o álcool de cozinha é formado por uma solução de álcool e água. Se considerarmos 100 ml dessa solução, teremos 96 ml de álcool e 4 ml de água. Com base nessas informações, classifique os componentes dessa mistura como soluto e solvente e justifique. Bom, estou disponível para dúvidas no meu WhatsApp particular ou no nosso plantão de dúvidas ao vivo, que será logo mais. Então, beijos e até a próxima.